Olá, senhores. Vídeo número 54. Eu vou comentar, falar do meu raciocínio, do que eu entendo sobre certos vídeos ou certas postagens que colocam por aí, ou no Face, ou em sites, dizendo que os Anunnakis foram os que construíram as pirâmides no Egito. Pelo meu raciocínio, pelo meu estudo, isso creio não ser verdade. Os Anunnakis gostam muito de dizer que eles são os donos do planeta Terra, né? Ou desta terceira dimensão. Bom, porque a história é o seguinte. Eles construíram os escravos na África. Depois que Gondelândia afundou e surgiu o continente a Lemúria, eles foram os que salvaram, então foram para a Lemúria, né? Então, os lemurianos podem, na pesquisa não fala, podem ter tido alguns seres que vieram do espaço e que tenham ido ali, né? Porque isso tem milhares de anos, né? A gente depende de saber das coisas, depende de pessoas que canalizam e de espíritos honestos que contam a verdadeira história, né? Que algumas a gente fica na dúvida, mesmo sendo canalizado. Bom, aí eles desenvolveram muitos poderes paranormais, porque esses escravos também eles foram feitos com gene extraterrestre e com gene parte de um ser que habitava da própria Terra, da própria consciência da Terra, que acham que é um tipo símil, né? Uma aparência não muito legal, né? Como a de hoje. Bom, talvez o que os cientistas chamam Homem das Cavernas, uma coisa parecida aí. Devido ao fundamento da Lemúria, surgiu Atlântida e os seres que salvaram foram para a Atlântida. Isso eu estou resumindo, né? Foram para a Atlântida. Ora, os mesmos seres da Atlântida eram os mesmos seres da Lemúria e os mesmos seres lá da África, de Gondelândia, mais ou menos esse nome, no sudeste da África. Bom, tinham sido feitos para explorar o ouro e tal. Os seres da Atlântida foram desenvolvendo mais ainda os poderes paranormais, a parte feminina, né? Que é a parte sensível, a parte da paranormalidade, etc. Bom, aí devido a certos acontecimentos, foi feita a árvore da vida, que é composta de focos, vamos dizer, de luz e de espirais nos nódulos que liga toda uma grande extensão aqui no planeta Terra. E esses focos de luz, eles foram habitados e faltou dois. Aí vieram lá do espaço, lá de Marte, os marcianos, e vieram da quinta dimensão de um outro planeta, os hebreus, então, os que são chamados judeus hoje, né? Bom, quando aconteceu o afundamento, o ser Thoth e Ra, conhecido lá no Egito, Ra, e um outro, não estou lembrando porque é um nome mais comprido, foram 3 seres evoluídos que levaram os da escola de Nacau para lá. E outros que salvaram da Atlântida, salvaram barcos, outros se agarrando aos destroços e foram para outros lugares, né?
E quando eles aprontaram essa árvore da vida, eles começaram psiquicamente, porque eram seres evoluídos, a atrair, a chamar os antigos sobreviventes da Lemúria para a Atlântida. E aí, quando aconteceu, eu dei assim uma parada, não tem importância, não vai atrapalhar o que eu tenho a dizer, nem vai dar, por exemplo, dúvidas de entender. Isso acontece. Então, esses seres, o Ra e o Tote, com alguns da escola de Mao, eles foram para o Egito. Dali do Egito, cada grupo deles foi para os outros lugares. Aí, segundo o Tote, foi ele que construiu a pirâmide, a grande pirâmide de Gizé e depois as outras. Portanto, não foram os Anunnakis. Ou seria o Ra e o Tote Anunnakis? Eles foram os seres que evoluíram ali, né? Descendentes dos antigos escravos, pelo que eu raciocinei, liguei os fatos, tá? Então eu discordo plenamente, eu discordo. E não foram os Anunnakis que fizeram as pirâmides. Eles ficam espalhando isso por outros canalizadores que não são da luz, então querem ser os donos do pedaço, vamos dizer assim. E que, afinal das contas, ninguém é dono de nenhum planeta, né? Nós não somos donos desse planeta, nem eles, nem de outros planetas. Podem invadir planetas, que eles estão cansados de fazer isso, mas ninguém é dono de nada. Os planetas pertencem ao Criador, ao Deus. E Ele nos empresta, nos doa para a gente viver materialmente ou espiritualmente, porque tem as outras dimensões para se viver espiritualmente. E assim nós vamos evoluindo. Quem Ele escolheu para nascer na matéria, a gente vai fazer um esforço maior para evoluir, para ser só espírito, depois, futuramente. Bom, então, o Tote explica muita coisa para essa pessoa que canalizou. E outra coisa, aqueles hieroglíficos egípcios, aquela maneira de representar a historinha do Egito, a explicação sobre a espiritualidade, foi Tote também. Segundo ele disse, foi ele. E por que ele fez isso? Porque na época da Lemúria, na época da Atlântida, não precisava ter escritos. Por isso que ninguém encontra, né? Porque era mentalmente, era passado assim. Eles eram muito evoluídos. E que aquelas letras que tem na Índia, nos países árabes, qual é a outra? Na China, só em olhar a gente sente. Eu, pelo menos, quando não sabia, né, nada, eu sentia que esse tipo eu estou chamando letras, porque tem outro nome, né? Não podia ser daqui, porque é uma coisa difícil. Está faltando os hebreus, a letra dos hebreus. Não é daqui, são 4. 4 que eu sei, não são daqui. E tanto é verdade que foi confirmado por uma pessoa que foi reptiliana, ela tem consciência que foi reptiliana. Ela me disse que a letra deles é semelhante com a letra árabe, que tem uns rabisquinhos assim, tá, né?
E o interessante é que eu nunca simpatizei com aquela letra. O espírito da gente sabe, às vezes ele não consegue comunicar, porque tudo está gravado dentro da gente. A gente é como se fosse um computador, fica tudo gravado. As vidas passadas, tudo, e a sabedoria. É que a gente estraga o nosso organismo, né, nosso físico, e aí não dá transmissão direito. A letra indiana é uma coisa impressionante. Agora que eu não tenho nada aqui. Ah, tenho ali o Bhagavad Gita. Não é que não tem. É impressionante, aquilo é uma letra de seres, não é letra de deuses, é de seres de outro planeta que estiveram na Índia. Krishna, o famoso Krishna, diz que ele era de cor azul, e ainda há seres de cor azul lá na Índia. Eu, quando fui Brahmani, eu estava num lugar chamado Brahma Kumaris. Então, quem quisesse ir na Índia, né, ia lá, todos juntos, se juntavam todos e iam lá para ir ao templo do Brahma Kumari lá na Índia. E esse que foi lá, ele era escritor. Eu não lembro mais o nome dele. Não era escritor conhecido assim, mas era escritor. Ele ficou pasmo quando chegou lá, porque ele disse, meu Deus, tem seres azuis. Então, esses seres azuis, eles são descendentes da época do Krishna, ou do Shiva, como queiram falar, né? São, vamos dizer, colocaram eles, assim, representaram Krishna como se fosse Deus, então eles separaram por nomes, que um quer dizer isso, outro quer dizer aquilo, um é aquele que tem aquele negócio do elefante, uma tampa do elefante, o outro é o Shiva, o outro é mais não sei o quê. O primeiro contato que eu tive com uma imagem foi do Shiva e me atraiu muito. E eu aí comecei a me interessar pelas coisas indianas espirituais. Então essa letra é lá da época, né? Na época do Krishna. É pena que está muito pequeno. Deixa eu ver se tem uma letra maiorzinha, porque ela é muito pequena. Mas acho que é tudo pequenininho mesmo. Muito pequeno. Bem, então vou mostrar aqui a letra para vocês. Uma letra dificílima. Um negócio difícil. Veja, tem traços em cima. Ela é muito linda, essa letra. Isso não se chama hieroglifo, mas tem outro nome que eu agora realmente não sei. E o Bhagavad Gita nada é do que a história daquela época. Como a Bíblia também é a história daquela época, da época de Moisés e da época de Jesus. É uma história. Pode ser, é um romance. A língua, a escrita hebraica tem uma coisa semelhante. Aí vocês vão ter que esperar aí que eu vou pegar um quadro enorme que eu tenho com os 72 nomes de Deus, né? Vou pegar, peraí.
A escrita dos hebreus é essa. Esses são os 72 nomes do Criador. Não é igual, não é igual. Mas assim a gente olha para uma e para outra, né? Parece que tem alguma... E, senhores, e realmente, estas letras, se você meditar em cada uma delas e disser como é o negócio, tem o Kodosh, Kodosh, de Savaiol, Adonai, Adonai, eu meditava, mas tem que ser daqui para lá, não é daqui para cá, é daqui para lá. Gente, eu sentia sempre vibração. Ih, pisei no fio. Eu sentia sempre isso. Então, estes caracteres, foi uma pena os hebreus se deixarem dominar pelas ideias dos seres, depois de, já na época, né, na época de Moisés, e de seres da luz, que seriam a maioria dos marcianos, né, e também dos Anunnakis. Eu não sei se os marcianos tinham gene reptiliano, eles vieram de Marte, Marte também foi invadido, né, pelos reptilianos, eles acabaram com Marte. Porque essa letra que eu não sei se essa é a antiga letra deles, ou se é a mais atual, porque houve uma mudança. Ela realmente dá vibração. É impressionante. Eu nunca mais meditei, porque eu ficava meditando e sentia a vibração. Sentia a vibração e não saio disso. Aí eu sou muito impaciente, aí eu preciso saber outras coisas, preciso ir avante e deixei de lado. Mas quando você vê aqui quadro, isso aqui me foi doado de presente, me deu de presente quando eu estava trabalhando num centro espírita espiritualista, que é diferente de um centro espírita. É um centro espiritualista que ele aceita outros conhecimentos. Não é radical, né? E ela ainda teve esse trabalho de ampliar, né, deste tamanho, 72 nomes, e plastificar, né, tudo. Já trouxe, eu só botei foi a moldura mesmo. Eu agora nunca mais vi essa senhora, porque eu saí do centro, o centro começou a não ser tão bom como era, começou a entrar pessoas que não eram muito da luz, dava para ver. Aí me aborreci e saí, né? Me aborreci. E às vezes tinha também muita desorganização, mas aqui eu não sei os outros países, mas aqui, ou aqui no Rio de Janeiro, não sei outros estados também, as pessoas são muito desorganizadas, tudo é desorganizado, isso não me incomoda. Quando a coisa é séria, o trabalho da pessoa é sério, seja lá que trabalho for, seja lá o espiritual ou não espiritual, material, a gente tem que levar a coisa mais a sério, tem que ser organizado, etc. Se naquele lugar a gente tem que agir de uma determinada maneira, todos têm que agir daquela determinada maneira. Está vendo a coisa errada lá e não fala nada. Então, cada um vai fazer né? Desorganizado. Bom, mas deixa para lá. Bom, tudo bem. Uma coisa é que no Brahma Kumaris seguia tudo ali, direitinho, não tinha todo mundo na linha, né? Então, essas letras é impressionante. Agora, quando eu olho aquela letra dos países árabes, seja do país árabe B, C, D, que tem vários, eu não tenho afinidade, sinceramente.
Há outras que derivaram delas e foi se transformando, né? Então eu disse 4. Qual é a outra que está faltando para eu comentar? Caramba, essa, árabe e a outra. E agora? Bom. Então vou voltar ao assunto, né? Que é o Anunnaki. Tirando as dúvidas, não sei se esse vídeo vai tirar as dúvidas de alguém, ou vai acrescentar mais conhecimento, ou vai bitolar mais ainda alguém. Eu não tenho dúvida, porque se amanhã ou depois eu encontrar alguma coisa contrária ao que eu estou dizendo, aí eu serei obrigada a... Ou tiro esse vídeo do canal e posso fazer um outro vídeo, não sei. Mas o que acontece é isso, senhores. Tem muita coisa desvirtuada, muita coisa, muita mentira, muito mito, muita coisa. Mas isto que eu estou dizendo é verdade. Esses Anunnakis, eles são metade pleiadianos e metade reptilianos, gens deles, eles se acham os donos aqui do pedaço. Acham que tem que mandar, acham que a gente tem que fazer o que eles acham certo. Eles não dão o livre-arbítrio para nós. A luz nos dá o livre-arbítrio. O Pai, Mãe, Criador primordial nos dá o livre-arbítrio. Agora, se você escolhe o lado oposto da luz, futuramente vai ter suas consequências dependendo das coisas que você fizer. O problema maior para um ser humano aqui, ou que está em forma humana, a pior coisa que pode acontecer para ele, que ele certamente ficará toda a vida dele numa prisão energética, porque eles, seres de luz, não eliminam, né? É eles fazerem coisas que prejudiquem a humanidade em geral. Por exemplo, tem um determinado cara lá de um país, mas ele fez uma coisa que os outros países aderiram e que prejudicou todo o povo de todos os países, quer dizer, toda a humanidade, né? De todos os países. Porque às vezes você prejudica alguém particularmente, você vai responder a isso, mas é menos grave, né? Menos grave do que isso. Um exemplo é o problema da economia atual que foi feito propositadamente. Isso atingiu e está atingindo todos os países. E o pobre está cada vez mais pobre, a classe média já desapareceu, tem uma classe melhorzinha e os que são muito ricos, milionários, mas aquela classe média, aquela já não tem mais, aquela já está vivendo igual a pobre, só que a diferença é que tem um lugar melhor para morar, porque já tinha, e, enfim, e outros estão perdendo, outros estão virando totalmente pobres, né? Mas então é isso, senhores. Vamos despertar, gente. Sabe o que é o despertar? É você perceber a verdade das coisas. O despertar não é só descobrir, então nós temos gen também, todos nós temos gen extraterrestres, qual será o meu gen, de que raça, coisas, são várias raças também que nós temos, né? De vários genes de várias raças. Então eu sou isso ou aquilo. Então não é isso. Não é só isso, isso não é importante. Descobrir que é o amor incondicional que a gente evolui, sim. Mas também o despertar é descobrir as verdades, é sentir a tua
o teu sentir, a tua intuição, se o teu espírito estiver bem no amor incondicional, você passa a ter uma intuição forte. Aí você, às vezes até ao ler, às vezes até a ver a fisionomia de uma pessoa, você sente que o que ela é, ou sente que aquilo é verdade ou é mentira, né? A pessoa sente. Quantas vezes eu ia ver certos vídeos, eu não sei, eu senti uma coisa, eu não vou ver mais isso aí não. Aí, pouco tempo depois, uma pessoa já faleceu, né, que era do grupo, aí vim a saber que aquele cara era um falso da luz. Eu senti alguma coisa, então não percebi que ele podia não ser, mas eu achei que ele não estava legal para ser uma pessoa que estava falando aquelas coisas. Então, cada um também percebe de um jeito, né? Eu conheço uma pessoa que ela diz que conhece a pessoa pelos lábios. Ela até falou que um determinado presidente que tem ódio nele. Eu olhei até os lábios dele, olhei, não sei, eu não sinto nada. Até achei realmente os lábios, comecei a perceber que são um pouco esquisitos, mas não consigo perceber. Cada um tem uma intuição, uma maneira de ver nas pessoas, né? Interessante isso. Então, senhores, é isso. Então tá aí o que eu acho. Os marcianos tiveram muita influência, já não como marcianos, mas como outros seres que foram encarnando no Egito. Tiveram influência também no Egito. Muitos deles que tinham poderes, porque os poderes são iguais tanto nos desenvolvidos da luz como nos desenvolvidos da não-luz. É só que uns vão usar para o mal, outros para o bem. Certo? E as pessoas não se convencem, mas o Criador primordial tem o negativo e o positivo. Portanto, estes seres também vieram do Criador, né? Tem o positivo e o negativo. E você depois, que é feito o teu espírito, ou você escolhe, ou será... Aí fica aqui uma dúvida, ou será que ele já faz os negativos? Eu sei que essas pessoas também vieram, foram criados os espíritos deles do Criador. Pode ser que tenha sido criado a si mesmo, que é para dar o equilíbrio, para equilibrar. Porque tudo tem o seu lado contrário. O bem tem o mal. A raiva, o ódio tem o amor. A incompreensão tem a compreensão. Vamos ver outra coisa. O masculino tem o feminino. A pressa tem o devagar. Tudo tem o outro lado, né? Tudo é dual. Sempre dois, né? Uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. Respirar, tem o não respirar e a gente morre, né? Ver os olhos e tem aquele que não vê. Deixa eu ver. Corpo material e corpo espiritual. Veja bem que, né? Tudo terra material e a terra não material, que são as outras dimensões que estão ao redor. Estão ao redor, estão aqui dentro mesmo, não sei, mas tem, né? São as... E quanto mais seres existirem, porque o Deus ele não para de criar, mais dimensões e mais planetas terão. Porque é necessário fazer
a moradia, né? Moradia, espirituais, que deve ser uma coisa muito linda, de luz, alguma coisa assim surrealista, né? E a parte material como a que a gente vive. Diz que existe planetas onde plantas são douradas, né? Tem plantas douradas. Então aí fica. A cocriação e a criação, que é do pai e mãe criador, e a cocriação, que não. Os que desenvolvem os da luz que são co-criadores, não os outros não são. Eles criam coisas materiais, mas não, a co-criação deles é diferente. A criação deles é diferente, eles não são co-criadores, eles são criadores de coisas diferentes. Os co-criadores sabem, vamos dizer, manejar as energias para o bem, fazer coisas para o bem. É a diferença. Bom, acho que eu já disse o que eu tinha que dizer. E algumas pessoas que estão na dúvida se devem continuar ou não a religião que elas abraçaram, isso aí não tem importância. Vocês podem continuar e continuar também o estudo de vocês, né? Eu acho. E eu, por exemplo, me considero espírita, né? Não estou frequentando mais lugar nenhum, mas me considero. Vocês também não precisam ficar frequentando igrejas e lugares. Você, em casa, se você gosta de rezar, reza. Quem já percebeu que é bom fazer os decretos, façam, independente de qualquer coisa. Tem decretos bons, o do falecido Biatan, o do Crayon, né? São decretos bons, Crayon. Agora tem uns aí, por aí, que eu acho que tem que ter cuidado, hein? E a vida poderia até ser muito simples. Viver aquilo que lhe é apresentado, porque é difícil você encontrar uma pessoa que realmente tenha realizado seu sonho. E a maioria que realizaram, alguns que realizaram, tiveram uma ajudinha de alguém. Então a pessoa tem que aceitar o agora, né? O que está acontecendo com ela, as coisas, as probabilidades, as coisas que acontecem ali, dia a dia, e tentar resolver da melhor maneira. Não se irritar, não ter mágoa, não ter raiva e não ter ódio. As pessoas ainda têm muito o hábito de dizer, eu odeio isso, eu odeio aquilo, até uma simples comida. Eu odeio comer isso, Dizer, eu não gosto, tudo bem, cada um tem seu gosto. Agora, odiar uma comida, naquele momento você já está projetando ali que até vai fazer mal aquilo. Até vai fazer mal a outra pessoa que está comendo. É isso. Esse hábito que alguns evangélicos têm de rezar ou agradecer a Deus a comida é muito bom. Vocês deveriam fazer isso. Eu aprendi a oferecer a comida ao Pai Mãe Criador Primordial lá no Brahma Kumaris. Gente oferecia antes de iniciar a refeição. Não, sem reza, sem nada, né? Porque lá não era um lugar onde a gente rezasse, mas a gente oferecia para depois então comer. Outros oferecem deixar lá no altar uma coisa, uma flor, ou até um alimento, né? Oferecer.
Se bem que o Criador não precisa disso, né? Mas é um agrado, né? Um agrado. Mas se você se lembrar do Criador todos os dias, em algum momento do dia, ele vai ficar feliz e vai manter o elo energético com você, de certeza. Ele vai te acompanhar e ele às vezes faz isso através de outros espíritos que trabalham para a luz. Às vezes não é Deus que está do teu lado, é um espírito que está te ajudando, porque o teu pensamento está voltado para Deus. E essa historinha, que a pessoa foi lá no astral, e que foi lá, está cheio na internet dessas bobagens, e que falou com Deus, olha, Deus não fala com ninguém. Deus falou com um espírito evoluído que serve ao Deus. Espíritos que se comunicam com a consciência do Pai, Mãe, Criador primordial são espíritos que nunca reencarnaram. Eles nem sabem o que é matéria. Eles estão lá no lugar deles e eles recebem e depois eles transmitem para outros abaixo deles e esses abaixo deles aí transmitem para outro e aí vão se fazendo as coisas. Há uma hierarquia espiritual. Não é nada de rei nem rainha, mas há uma hierarquia. E há que ter respeito. As pessoas não gostam muito de... porque a liberdade, o livre-arbítrio, a liberdade, ela existe, mas também não é fazer o que não se deve, porque tem uma certa liberdade, o livre-arbítrio. Não é desrespeitar o outro. Eu lembro que quando eu participava de uma reunião de Umbanda, numa casa particular, não era centro, o guia do médium chegava lá e todo mundo, né, com o bumbum sentado, e ele falou assim para todos. O negócio até acabou. Aí ele falou, quando a entidade ele chega, quando o guia chega, tem que levantar em sinal de respeito, em sinal para receber, né? Aí fica todo mundo sentado ali numa boa, o bumbum, ele chamou a atenção. Então a gente tem que ter respeito pelo nosso protetor, né? Respeito daquele que está acima do nosso protetor, respeito daquele outro que está acima e etc. E aquele que está, esse protetor, ele tem respeito por aquele que está acima, e o outro, e vai assim por diante. No centro espírita, a gente tem que ter respeito pelo diretor, pelo que... Fala diretor, porque é o que rege lá o regente do centro espírita. Temos que ter respeito pelos médiuns. Temos que ter respeito pelos guias dos médiuns. Eu assisti, aí num outro centro que eu trabalhei também, era de Umbanda, mas era Umbanda misturada com kardecismo. Gente, eu naquela época eu ainda não estava assim muito desenvolvida, eu ficava tal da vida de ver aquilo. Eu trabalhei também nesse centro, mas eu ainda não trabalhava, então eu ficava na plateia e observava, né? Mas depois, quando eu trabalhava, eu ficava de olho nessas duas mulheres, lá em cima, no lugar onde dava passe, eu via elas retornar. Então elas vão lá. Acreditaram, tiveram respeito, receberam o passe do médium. Todo mundo ia embora. Os que já tinham recebido o passe e os outros que ainda não ficavam ali na plateia esperando para ser chamados. Que eram mais de uma pessoa, porque tinha muitos médios, né? Essas duas não iam embora, elas ficavam na plateia. A orientadora aqui dizia, bom, pode vir. Lógico que ela não estava prestando atenção, não guardava elas. Mas eu via, porque eu estava ali prestando atenção. Elas iam receber as duas com outros médios. Podia ser, até podia acontecer com o mesmo novamente.
E eu, sinceramente, o que é que eu vi nisso? Então, elas não estavam confiando no guia que lhes estava dando passe. Já ia num outro guia para receber mais passe para garantir. Então, é um desrespeito, né? Os guias são todos iguais. Eu achei que é um desrespeito. Agora, se essas duas pedissem alguma coisa, que ali não se podia pedir nada, mas em casa que elas pedissem alguma coisa, ou o guia, que eu acho que ia ficar meio falha a ajuda para elas, porque elas não têm respeito com as entidades que as está ajudando. Eu acho. Mas enfim, né? Eu nunca fiz uma coisa dessa. Eu não queria nem saber qual era o guia. Porque ali a gente não podia escolher. Tem centros espíritas que a gente escolhe, mas isso é quando é de consulta. Ali para tomar passe nesse centro, nesse outro centro que eu trabalhei, a gente ia na fila. Aí a gente ia na fila com esse médium, da outra vez vai com outro, no outro dia é com outro, e a gente vai. Que o guia é diferente de um médium do outro, né? Ou às vezes até pode alguns médios estar recebendo o mesmo espírito, porque o espírito se desdobra, né? Para quem não sabe. O espírito está aqui, o meu espírito está aqui, se eu fosse muito evoluída, eu podia querer saber neste momento alguma coisa em algum lugar. Então eu estou aqui, não vou perder os meus movimentos, mas o meu espírito vai se desdobrar e vai lá não sei para onde. E isso acontece no mesmo horário que um guia está trabalhando num centro espírita, no mesmo horário que um outro centro que a recebe também, ou que ela foi destinada a trabalhar lá, né, pela hierarquia. O espírito dela se desdobra, vai para lá, ela fica ali trabalhando e fica lá. Nós somos multidimensionais, gente. Nós vivemos várias vidas em outros planetas, em outras dimensões. Pode ser a dimensão aqui na Terra ou no outro, né? E como é que isso acontece? Porque meu espírito, a matriz está num lugar só, mas ele se desdobra, ele vai viver aqui, e isso acontece também com os guias, tá? Então, espero ter ajudado aí nessa explicação, porque muitas pessoas ficam assim, pensando como eu, né? Antigamente também ficava pensando, como é que pode? Quando a gente não chega a entender, a gente não acredita, não, isso é besteira, isso é bobagem, né? Assim, quando você começa a entender, a raciocinar com calma, e a ter provas de outras pessoas, de outros casos, aí você vai em frente, você entende e vai, né? Aí vai fazer parte também da tua evolução. Senhores, muito obrigada aí pela atenção. Vou acabar o vídeo. E paz e luz a todos.